Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Eita, que esse programa eleitoral tá dando trabalho aqui na Rádio Sucesso FM. As promessas foram tantas hoje de novo que o programa nosso aqui tornou parar. Quase que não volta aqui pra gente começar o nosso programa A Hora é Agora. Então, eu quero dar bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Sucesso FM. Em Tocantinópolis são 7 horas e 59 minutos. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2014. Estamos iniciando o nosso programa A Hora é Agora de número 38. É a marca de revólver bom. No programa de hoje, nós estamos aguardando a presença do atual senador da República e candidato a governador aqui no estado do Tocantins pelo Partido PROS, Partido Republicano da Ordem Social, senhor Ataídes de Oliveira, que está aqui na cidade desde ontem. Nós vamos agora para o nosso tradicional Momento Notícias e na sequência eu voltarei com algumas notícias que eu preparei para todos os nossos ouvintes aqui da Sucesso e também com aquela reclamação dos agentes de saúde que não estavam trabalhando, segundo os reclamantes, que entraram em contato aqui comigo. Também temos uma cartinha de um ouvinte que está solicitando uma ajuda para um tratamento de coração e muitos outros assuntos importantes. Então nós vamos agora para o nosso Momento Notícias e na sequência eu volto para conduzir este programa A Hora é Agora de número 38. Já estou de volta. Agora em Tocantinópolis são 8 horas e 6 minutos. Nós já estamos aqui com o senador da República, Ataídes de Oliveira, que é atual governador, o atual candidato a governador do estado de Tocantins. Eu já estou falando aqui como está eleito, que o negócio está bom então. Ele está acompanhado aqui da sua candidata a vice-governador e também do candidato a senador, Sargento Aragão, e uma comitiva aqui que encontra-se o ex-prefeito Antenor Queiroz, e hoje eu vou aproveitar para a gente conversar um assuntozinho que nós temos para trás aqui no programa, uma reclamação que já veio aqui em nome do Antenor Queiroz. E também temos a presença do Márcio Clay e o vereador Francisco de Assis, que está acompanhando a comitiva aqui do senador Ataídes de Oliveira. Eu tenho algumas notícias aqui importantes para vocês, a gente vai antecipar, porque o senador Ataídes de Oliveira deve estar numa correria danada nessa campanha. A gente vai passar direto para essa entrevista, para no segundo bloco do nosso programa a gente continuar com as notícias que eu tenho aqui para vocês e também as reclamações, inclusive aquela reclamação lá dos 2 agentes de saúde que não estavam trabalhando lá no setor do Alto Bonito. Eu entrei em contato com a secretária de saúde do município, a Maria da Conceição, ela me atendeu muito bem lá na secretaria, também estive lá no posto de saúde do qual eles prestam contas e conversei com a coordenadora lá do posto. Também consegui falar com o Lucivano, que é um dos que está sendo acusado de não estar trabalhando. Lucivano conversou comigo, estou antecipando aqui para vocês, só não consegui falar ainda com o outro rapaz lá, que é o Adriano Marques. Ainda não entrou em contato comigo. Eu estou aguardando aqui o Adriano entrar em contato para a gente poder ouvir as duas partes. O Lucivano já confessou que realmente ficou sem trabalhar, mas foi descontado da sua folha de pagamento, pelo menos isso, né? Já é uma boa notícia para todo mundo. Então, já está aqui com a gente o senador Ataídes. Eu gostaria que ele desse o bom dia especial a todos os nossos ouvintes aqui. Bom dia, senador. Bom dia, Coquim. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Sucesso FM 96.1, aqui da nossa querida Tocantinópolis. Que eu tenho um prazer novamente de voltar aqui e até dar uma informação que ontem eu estava me recordando que em 1994 nós abrimos aqui, constituímos aqui a Araguaia Motos Honda. Para nós foi um prazer na época, viu? Um bom dia a todos, então. Tá certo. Tá certo. Senador, para quem não sabe, gente, o Ataídes de Oliveira, ele teve aqui há uns 4 meses atrás, onde ele participou de uma reunião que aconteceu lá no casarão ali da nossa amiga Fátima Cabeleireira e do parceirão Filó. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles. E então, na ocasião, o senador discursou aos presentes, onde contou sobre sua vida desde o início de sua ótima trajetória como empresário, que segundo ele começou capinando um quintal lá na cidade de Anápolis, não é isso? Lá na cidade de Anápolis.
Então, e também o senador explicou sobre os motivos de ter saído das garras do Siqueira Campos, do qual Ataíde foi um dos principais colaboradores para que o ex-governador chegasse até o Palácio Araguaia, onde posteriormente ele abandonou, como eu já havia falado aqui, que eu mesmo sou um dos que não voto mais nele por causa disso. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião, então eu não voto nem no candidato do Siqueira Campos seja apoiado por ele, porque ele literalmente abandonou o Estado. Meu voto foi jogado para fora, na verdade. Então hoje está de volta aqui em nossa cidade, não só como senador, mas também como candidato a governador pelo PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, que forma a coligação Reage Tocantins, que é formada pelo PTN, PPL, o PMN, do qual eu ainda sou filiado, o PSDC, o PCdoB e o PTdoB. Senador, primeiramente eu quero agradecer aqui a sua presença em nosso programa. O nome do nosso programa, caso o senhor não saiba, é A Hora é Agora. O nome já é chamativo, porque aqui o pessoal realmente ligam participando, reclamando, eles estão fazendo as suas solicitações, não só aqui do município de Tocantinópolis, mas também nos 32 municípios onde o sinal da Rádio Sucesso FM chega. Então eu quero agradecer a sua presença. Eu tenho aqui uma primeira pergunta para o senhor, agradecer também a presença do candidato a senador e deputado estadual Sargento Aragão e da sua vice, a esposa do ex-senador João Ribeiro, a Cíntia Ribeiro, que está aqui com a gente. Quero deixar um abraço aqui para eles também. Então, Ataídes, após o senhor tomar posse no Senado, do qual o senhor ainda tem tempo para mostrar seus préstimos ao Tocantins e ao Brasil, quando nasceu essa candidatura a governador, que fez um verdadeiro redemoinho na política tocantinense, dando ao povo uma verdadeira chance de reagir quanto a essa troca repetitiva que vem acontecendo aqui em nosso estado? Coquinho, como você bem colocou, e eu agradeço a você, eu venho de família realmente muito pobre, aqui do nosso querido estado do Tocantins. Meu pai era meeiro aqui às fazendas, às margens do rio Araguaia. Até os 11 anos eu não havia realmente sentado numa cadeirinha de escola e muito menos colocado uma botina no pé. Mas aí então fui para o mundo em busca de melhores condições de vida para a nossa família. E, abençoado por Deus, a gente conseguiu realizar os nossos sonhos. Você disse, Coquinho, que eu saí das garras do Siqueira. Me permite colocar, eu nunca estive na garra desse cidadão, viu? Eu, na verdade, em 2009, filho dessa terra, indignado com tudo que estava acontecendo, eu fui atrás deste moço. Chegando lá aos 82 anos de idade, ele, não é? Eu achei que ele poderia voltar ao governo e fazer um belíssimo governo para o Tocantins e para o povo. Então, na verdade, durante 4 meses, eu o ajudei financeiramente. Mas quando eu descobri aonde é que eu estava, eu já abandonei. No mês de março de 2010, eu já deixei a campanha desse senhor, tá certo? E para mim foi uma decepção muito grande. E aí eu lhe respondo a sua pergunta. Como foi que eu cheguei à candidatura? Como já é sabido por todos, o meu amigo e querido senador João Ribeiro, eu acabei suplente dele, não é? Este moço com esse trabalho extraordinário prestado aqui ao nosso estado, aos 4 cantos, principalmente em Tocantinópolis aqui, o Ribeirão aqui, que é o nosso estado, que o futebol aqui hoje é uma referência, lamentavelmente nos deixou o ano passado, eu me tornei senador da República. O nosso projeto é que o senador João, se fosse da vontade de Deus, que ele estivesse aqui conosco e fosse o nosso candidato. Mas isso não aconteceu. E com a indignação, Coquinho, com a indignação, com a decepção, e hoje andando nos 4 cantos do nosso estado, olhando nos olhos do nosso eleitor, pegando na mão, nós resolvemos então colocar o nosso nome também à disposição do nosso querido estado do Tocantins, viu? Não está sendo fácil, porque há um descrédito total. Esses maus políticos, esses malandros que ao longo dos anos tentaram detonar esse estado tão rico, com esse povo tão maravilhoso, eles não conseguiram, mas eles causaram um estrago extraordinário. E aqui no Bico, já é a 3ª vez que a gente vem por aqui, não é? E nós temos visitado cada município. Então aqui está abandonado, esquecido, jogado às traças
por estes governos, não só o atual, mas todos eles. O atual que eu digo não é o atual, mas o governador anteriormente e os demais. Então, a indignação, ô Coquim, eu diria que mais o fato de ser filho desse nosso querido Estado é que nos levou realmente. Porque eu acabei de chegar na política, todo mundo sabe. Mas graças a Deus, Coquim, nós não precisamos dela financeiramente para viver. Graças a Deus. Então nós estamos aqui para fazer diferente. Diferente de toda essa malandragem que aí se encontra a longa data. Tá certo. Senador, lógico que ninguém entra numa campanha pensando em perder. Mas o senhor sabe o quanto é difícil enfrentar a máquina do Estado e muito mais ainda essa volta do Marcelo Miranda, que ainda está assim meio sob suspeita por causa da justiça. O Ataíde de Oliveira, como candidato, tem fé que os tocantinenses caiam na real rumo a uma mudança drástica nesse governo do Estado, votando no senhor? Coquim, eu sempre digo o seguinte, tudo está sob o comando de Deus, né? Tudo está sob a direção de Deus. Para chegar até onde nós chegamos já foi muito difícil. Um homem sério, honesto, honrado, para entrar na política já é muito difícil, porque os malandros não deixam. Mas nós já chegamos. E bem colocado, você disse, a máquina do governo de um lado, né? E o Marcelo que se tornou um mocinho, porque o governo anterior fez dele um mocinho, não é? Mas quando você vai em busca do passado desse governo também, você vai ver que barbaridades foram cometidas, né? Em 2009, na prestação de conta, chegou a transferir 169 milhões da saúde e da ação social para o seu gabinete para a comunicação. Ou seja, isso é só um detalhe. De formas que este é o quadro que se encontra hoje, não é? Não é fácil, eu respondendo a sua pergunta, não é fácil a gente ir à luta. Nós sabemos o quanto é difícil. Por um lado, a máquina aí esparramando dinheiro público. E por outro lado, um cidadão que tornou-se mocinho por força de circunstância. Mas nós estamos dando ao povo mais uma oportunidade de conhecer o nosso projeto, de conhecer as nossas propostas e conhecer a nossa história de vida. Senador, nós sabemos que Palmas fica meio longe de Tocantinópolis. São 576 quilômetros que separam a nossa cidade do centro da política tocantinense, que fica em Palmas. Vamos falar numa vitória do Ataíde de Oliveira como governador. O que o senhor fará caso chegue lá no Palácio Araguaia para aproximar o governo dos principais problemas aqui de Tocantinópolis e também da região do Bico do Papagaio? Coquinho, a verdade não é só, lamentavelmente, o Bico do Papagaio ter sido esquecido por esses governos a longa data. Na verdade, o Tocantins está esquecido por esses governos. Se a gente for falar aqui de números, porque não há transparências, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar estarrecidas, né? Mas vamos falar então sobre o querido Bico do Papagaio, que eu queria chamar Bico do Diamante, né? Que isso aqui é de uma riqueza extraordinária. Aqui nós podemos fazer muita coisa, Coquinho. Por exemplo, o ecoporto ali de Praia Norte, ali já está tudo conversado para a gente colocar o entreposto da Zona Franca. O governador de Manaus, o Melo, meu amigo, nós já conversamos e já reunimos várias vezes. Eu disse a ele, os impostos ficam contigo, mas os empregos conosco, lá no Tocantins. Então, através desse ecoporto ali de Praia Norte, nós temos condições de ligar o Brasil, através do Tocantins, com o mundo. E ali a gente tem condições tranquilamente de gerar imediatamente, aí nos 2 primeiros anos, 10 mil empregos, direto. Você vai ali para Guatins, por exemplo, nós temos ali um aeroporto também extraordinário. Ali nós temos que criar um centro de convenções ali, para a gente fomentar não só os negócios, mas também o turismo em toda a região do Bico do Papagaio, né? Sampaio, aquele projeto de irrigação que tem lá, que já foi gasto mais de 200 e tantos milhões, e hoje está lá como criador do mosquito da dengue. Aquilo está pronto.
Só falta ação, só falta coragem. Então ali nós temos que, no primeiro mês, no segundo ou terceiro mês, nós temos que botar aquilo para funcionar. E quanto a Tocantinópolis, essa querida cidade que eu gosto tanto, Coquinho, que eu disse que em 94 nós colocamos aqui um concessionário Honda, porque eu acredito muito nessa região, principalmente aqui. Essa distância não diz respeito ao crescimento dela ou não. O que diz respeito é que nós tenhamos um administrador honesto, competente, que queira realmente alavancar a economia, não só de Tocantinópolis, mas de todo esse rico estado do Tocantins, não é? Que tenha competência acima de tudo. Esse é o problema. E que tenha, acima de tudo, compromisso com Deus, não é? Então, isso aqui é um diamante. Tocantins, para mim, é um diamante. Tocantinópolis, para mim, é uma pedra preciosa. Só está faltando alguém para lapidar e fazer realmente essa economia aqui crescer. Tá certo. Senador, eu gostaria que o senhor explicasse aos eleitores aqui do município de Tocantinópolis e também das cidades circunvizinhas quem são os seus apoiadores que estão apoiando hoje a sua campanha, não só aqui em Tocantinópolis, como nas cidades da região. Como você bem disse há poucos minutos, né? A máquina pública sai triturando tudo. Dinheiro do povo na mão, né? Sai negociando com todo mundo. Eu posso lhe dizer o seguinte: eu pedi a Deus, logo no início do nosso projeto, da nossa campanha, que Deus colocasse pessoas boas no nosso caminho. E muitas pessoas boas estão no nosso caminho. Por exemplo, aqui em Tocantinópolis, o Antenor está conosco, esse moço que eu admiro e gosto muito. O Elcio, o vereador Elcio, está aqui conosco, presidente da UVT, da União dos Vereadores, não é? E aí, estado afora, a gente tem os nossos líderes. Agora, quanto aos prefeitos, lamentavelmente, né? Estão aí firmados aí os acordos aí com o governo. Enquanto isto, este governo que eu chamo ele de batedor de carimbo, ou seja, ele é um representante do Siqueirinha, que está aí falando que está fazendo obras e obras. Eu quero colocar que quanto mais obras esse moço fizer agora, mais caixa para campanha ele vai lá fazer. Essas obras é só para fazer caixa para campanha e para enganar o povo. Nada mais além disso, não é? Agora, o mais importante, Coquinho, que eu percebo o seguinte: são boas pessoas que estão conosco, mas Deus está na direção desse nosso projeto, viu? Tá certo. Senador, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo comercial aqui, os nossos anunciantes da Rádio Sucesso FM, e logo em seguida, rapidinho, a gente volta para continuar essa entrevista e depois eu quero falar com o candidato a senador Sargento Aragão e também com a sua vice, a Cíntia Ribeiro, tudo bem? Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Já estamos de volta. Em Tocantinópolis são 8 horas e 26 minutos. Estamos com uma entrevista aqui com o senador Ataídes de Oliveira, que é atual candidato a governador pelo PROS. Quem estava ouvindo aqui já está sabendo que o homem está aqui no nosso estúdio. Agora, quem não tiver, pode continuar seguindo aí a nossa entrevista. Senador, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho em minhas mãos aqui um folder no qual o senhor registrou em cartório algumas de suas propostas, que uma vez registrado lá, com certeza o senhor vai ter que cumprir, nem que seja pela justiça. Então, nós temos aqui sobre o passe livre para universitários em ônibus intermunicipal e urbano, também a tão promessa da redução da tarifa de energia, que todo ano o Siqueira Campos faz uma campanha em cima disso, fazia na verdade, ainda bem que ele já está aposentado agora de vez, espero que seja de vez. Também temos o combustível mais barato, com a redução também de 10% na tarifa de álcool e gasolina, e aumento para os servidores da saúde, educação e segurança. Eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes da Rádio Sucesso FM o que representa esse registro em cartório de suas promessas. Perfeito, Coquinho. Você colocou de uma forma extremamente clara aos nossos ouvintes. Eu percebo o seguinte, nessa nossa caminhada, conversando com nossos eleitores, é que essas promessas
de campanha feita por esses maus políticos ao longo dos anos, elas não têm credibilidade alguma, não é? Então nós resolvemos o seguinte: vamos registrar em cartório, e como você bem disse, agora não é promessa, é compromisso. Agora, se for da vontade de Deus, que a gente então, a partir do dia 1º de janeiro, assuma o governo, nós temos a obrigação de honrar os nossos compromissos, não é? E eu vejo o seguinte: o passe livre é um investimento é um investimento mínimo que o Estado pode fazer ao jovem. Dá a ele a condição dele ir lá na faculdade fazer o seu curso, investir nele para depois ter essa mão de obra dele aqui no estado do Tocantins e não deixar que ele saia com essa mão de obra qualificada para um outro estado. Então, o passe livre, então, é um compromisso nosso registrado que a partir do mês de março de 2015 será então honrado. Como você disse também, o problema da energia elétrica, não é justo que um estado como o nosso, banhado por esses dois grandes rios aqui então, o rio Tocantins, nós somos um dos maiores produtores de energia elétrica deste país e nós então pagamos a energia mais cara. Isso não é justo. O combustível também, nós pagamos um dos combustíveis mais caros desse país. Também não é justo. Vamos reduzir também 10%. Nesse combustível a partir de março, a energia, vamos reduzir os 20%, melhor dizendo, os 10% sobre a energia a partir do mês de março de 2015. Vamos também, a partir do mês de junho, os vencimentos dos funcionários das 3 categorias, dos 3 segmentos básicos de um Estado e de uma nação, que é a saúde, que é a segurança, que é a educação, vamos também conceder um aumento de 15%. E aí alguém me pergunta, mas da onde você vai tirar esse dinheiro? Eu sou empresário de longa data e, graças a Deus, muito bem sucedido em tudo que eu fiz. Isso aqui eu vou tirar só da corrupção. Só da corrupção. Nós sabemos que a corrupção nesse estado, que virou um câncer, ela tem número, né? Hoje, quando você fala em alguma coisa, em termos de compra, em termos de contratação e etc., se fala em 30%, é o que a gente escuta nos 4 cantos. Então, acabando com essa corrupção no mês de janeiro, e esse é o nosso projeto, no mês de janeiro, nós vamos então estancar a sangria do dinheiro público, essa danosa dessa corrupção. No mês de janeiro também, nós vamos equilibrar as contas públicas do Estado. Nós sabemos que as contas públicas do Estado virou uma farra do boi, não é? 40 milhões gasto com jatinho, neguinho passeando com namorada e amante, 25 milhões gasto com diárias, não sei quantos milhões gasto com telefone, aí vai embora, não é? Um cabide de emprego, não é? A nossa folha de pagamento aqui já chegou a 55,66 da nossa receita líquida, ou seja, os favores políticos. Então, nos 30 primeiros dias, Coquinho, nós temos então que estancar a sangria do dinheiro público, acabar com essa praga dessa corrupção e equilibrar as contas. Mas espera aí, esses 2 pontos importantes. Você vai dar conta, vocês vão dar conta de fazer isso? Você, juntamente com o senador Aragão, com a Cíntia, vocês vão dar conta? Sim que vamos. Primeiro, nós temos competência, graças a Deus. Nós temos coragem. E melhor, nós não temos amarras, como esses outros candidatos têm. Nós não temos um exército atrás de nós, né? De pessoas aguardando que o cidadão assuma o governo para que ali então ele mama na teta do governo. Nós não temos isso. Então nós podemos e nós vamos acabar com a corrupção. Nós vamos equilibrar essas contas. Aí já vai sobrar dinheiro, não só para o passe livre, não só para a redução da energia elétrica, não só para a redução da gasolina e do álcool, não só para dar o aumento aos nossos servidores da educação, saúde e segurança. Não, vai sobrar dinheiro para a saúde. Nós sabemos que nós temos que fazer hospitais regionais. Aqui então nós temos que fazer um grande hospital regional. Devidamente equipado. Mas nós vamos ter que, essas 3 categorias, nós vamos ter que respeitá-los, nós vamos ter que valorizá-los, nós vamos ter que treiná-los. Agora, nós vamos cobrar também. Nós vamos cobrar e cobrar muito. Coquinho,
Nós passamos numa cidade aqui, eu não vou dizer o nome, e fui fazer uma visita, o posto policial. Eu fiquei indignado. Se há trabalho escravo nesse país, este policial que eu vi lá dentro do quartinho, ali para mim é um trabalho análogo. Ali é um trabalho de escravo. Ou seja, a nossa polícia está escravizada. Não estou falando isso aqui atrás de voto, não. Eu vi, fotografei. Como é que um homem daquele vai dar conta de fazer a segurança de um município ou de vários municípios? Então vai sobrar dinheiro. E por derradeiro, o que é que nós temos que fazer? Alavancar a economia deste Estado. Esse Estado é extremamente rico, eu tenho dito isto. É uma das maiores bacias de água doce do planeta, né? E do Brasil. Nós temos aqui um subsolo extremamente rico, mais de 270 mil quilômetros de terras, quadrados de terra, 82% são planas. O nosso subsolo é extremamente rico em ouro e pedras preciosas, em minérios, não é? Nós temos aqui um clima definido, nós sabemos que dia que vai fazer sol, que dia que vai chover. Nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo honesto. O que precisa, então, é fazer isso funcionar. Evidentemente que nós temos que fazer os deveres de casa. Nós temos que qualificar a nossa mão de obra, nós temos que ter uma política fiscal decente, honesta, séria. Nós temos que reduzir impostos, é o que nós estamos fazendo. Nós temos que reduzir essa tarifa elétrica, de energia elétrica. Nós temos que investir em infraestrutura. Mas fazendo tudo isso que eu disse, nós temos dinheiro para tal. E aí sim, investir naquela área predominante da nossa economia. Qual que é ela? Nós sabemos que é o agronegócio. Nós sabemos que é a pecuária. Nós sabemos que é a produção de energia. Nós sabemos que é a exploração de minério. Agora, nós então temos que atrair as grandes indústrias para cá. É isso que está faltando no bico, viu, Coquinho? Trazer as grandes indústrias para cá. Para elas então distribuir rendas e dar emprego. Agora, para isto, esse administrador precisa ter compromisso com Deus, ele tem que ser honesto, ele tem que ser competente, ele tem que ter coragem, ele tem que ter espírito de servir e não querer ser servido. E esse é o nosso propósito. Senador, eu estou deixando o microfone em aberto para que o senhor deixe sua mensagem final dessa entrevista para os nossos ouvintes, já que eu ainda quero ouvir aqui o Sargento Aragão e a senhora Cíntia. E eu vou ser bem breve então, que eu tomei muito já o tempo, não é? Eu quero dizer para o povo tocantinense, como eu, né, que estou na política por indignação, pura indignação, de ver esses mal políticos roubarem o povo a cada segundo, né? Como filho também desse Estado, eu quero dizer o seguinte, que a culpa de tudo que está aí ao longo dos 25 anos é de todos nós. Mas nós temos o poder na mão, através do voto, para mudar tudo isso aí. E nós não podemos, povo aqui da minha querida cidade de Tocantinópolis, de todo o bico, todos os nossos ouvintes, não vamos perder a esperança. Não vamos achar que o Tocantins só tem maus políticos. Nós temos bons políticos também. São poucos, mas nós temos bons políticos. Aqui eu estou diante de um deputado Aragão, nosso futuro senador da República. Veja a vida desse homem, do deputado Eli Borges. Vê a história da vida desse homem. E tem mais. Então é o seguinte, nossos queridos tocantinenses, não vamos perder a esperança, não vamos jogar a toalha, vamos à luta, porque é através da luta, é através da batalha que nós vamos estabelecer a paz nesse Tocantins, no nosso querido Tocantins. O Tocantins é um estado de pessoas boas e nós vamos voltar a crescer a economia desse estado para gerar emprego e renda. Nós vamos acabar com essa danada dessa corrupção e nós vamos equilibrar essas contas. O dinheiro vai ser gasto, o dinheiro do povo vai ser gasto com respeito. Precisa respeitar o povo e o dinheiro do povo. Então eu dou um bom dia a todos, pedindo a Deus que ilumine a cada um, que no dia 5 de outubro você saiba, carinhosamente, com muita cautela, com muita pesquisa, saiba escolher os seus representantes, porque só assim nós vamos mudar esse quadro danoso que se instalou no nosso estado. Um grande abraço e fique com Deus a todos. Esse que vocês acabaram de ouvir
é o senador Ataídes de Oliveira, candidato a governador pelo PROS aqui no estado do Tocantins, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. Eu agora vou falar com o deputado estadual e candidato ao Senado, Sargento Aragão, logo em seguida, após o nosso rápido bloco comercial aqui, os parceiros da Rádio Sucesso FM. Voltamos em instante. Sucesso FM, Sucesso FM, Sucesso FM. Roberlan Coquim, falando por você. Em Tocantinópolis são 8 horas e 40 minutos. Agora, após a fala do Ataídes de Oliveira, o nosso candidato a governador aqui no estado do Tocantins, nós vamos conversar com o Sargento Aragão. O Sargento Aragão tem algumas propostas para o nosso estado. Ele é deputado estadual e está galgando uma vaga no Senado Federal. Então, as propostas do Aragão falam do Fundo Constitucional da Segurança Pública, 10% do produto interno bruto para a saúde. Também defende a federalização do ensino médio, o passe livre, como o senador Ataíde também já havia falado, redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que vai ser uma bênção aqui para todo o Brasil. Eu gostaria de perguntar ao Sargento Aragão, o senhor entrou numa luta muito difícil, mas quem o conhece sabe que o Aragão não foge à luta. E quais as expectativas que os seus eleitores tocantinenses podem ter com o senhor no Senado e qual a diferença do Aragão para os demais candidatos? Primeiro, bom dia a todos, agradecer a oportunidade, Coquinho, por essa oportunidade na Rádio Sucesso, FM 96.1, dar um bom dia a todas as pessoas que nos ouvem neste momento, agradecer a Deus por este momento, para mim, de grande importância na minha vida e na minha carreira profissional e política, da qual me propus a seguir. Juntamente nesta caminhada com o nosso querido governador, se assim Deus permitir, senador Ataídes Oliveira, com a nossa querida vice-governadora Cíntia Ribeiro e a chapa que compõe o Reage Tocantins. A gente, primeiro, fica muito à vontade para falar aqui, né, do que você comentou e perguntou. Primeiro, nós não temos federações. O Sargento Aragão não tem federação para doar dinheiro para a sua campanha. Nós não temos latifúndios. Nós não temos grandes empresas para fazer essas doações. E também nós não temos o IGPREV para financiar a nossa campanha. Então, mediante tudo isto, nós criamos um site, Doe para a campanha do Sargento Aragão, que vai de 10 a 900 reais. Por que isso, senador? O candidato a senador? Ora, eu cheguei por 3 vezes, Deus me permitiu, e conquistado a duras penas pelo voto popular, né, pelo sufrágio das urnas, a chegar à Assembleia Legislativa. 2 como titular de mandato e 1 como suplente de deputado. As 3 vezes nunca tive medo, nunca me furtei de nenhuma votação. Pelo contrário, sou o único parlamentar naquela casa que nunca se absteve. Ou vota contra ou vota a favor. Isso é fato. Da mesma forma, gostaria de chegar ao Senado, se Deus permitir. Desta forma que eu estou te dizendo. Porque se você chegar já pendurado pelo pé, a primeira coisa que te fazem é te entregar um projeto e botar você como relator. E dizer agora paga o dinheiro que nós financiamos tua campanha. É bom que as pessoas olhem a prestação de conta de agosto, dia 2 de agosto, e a próxima agora é dia 2 de setembro. E verifiquem todos os candidatos e de onde estão vindo esse dinheiro, né? Nós temos candidato aí que já recebeu dinheiro da OAS, recebeu dinheiro de federação, recebeu dinheiro de latifúndio, e aí a gente vai fazer a comparação. Bom, quem recebe dinheiro dessa natureza, qual é o compromisso desse retorno? Evidentemente que é. E respondendo com relação aos projetos, e eu não posso perder essa oportunidade aqui, quando a gente fala da maioridade penal, por onde você começou, veja bem, nós temos hoje um projeto em andamento no Senado Federal, mas que nós vamos apresentar uma emenda assim que chegar lá, com relação aos 16 aos 18 anos. Eu defendo e assumo a redução para 16 anos da maioridade penal. E não vou fugir disso, até porque chegando ao Senado, vou me propor a isso e lá estarei defendendo. De que forma? Você cometeu um crime de latrocínio, né, roubo seguido de morte. E você, ao ser, né, julgado e tipificado pela pena do CPB, do Código Penal Brasileiro, você irá cumprir dos 16 aos 18 anos, em regime especial, aqueles 2 anos que te faltam.
ou com 17 ou com quase 18. Terminado o prazo, completado 18 anos, você cumprirá o resto da pena na sua integralidade no regime comum, como qualquer cidadão. Eu não posso um cidadão com 17 anos, e eu vou para a extremidade, 11 meses e 29 dias, falta um dia para ele completar 18 anos. Ele mata 100 pessoas e vai pegar apenas, no máximo, 3 anos e sair sem nenhuma anotação na ficha. E isso nós não podemos mais conviver com isso. E alguém ainda me perguntou o seguinte, num debate na Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Mas deputado, eu quero perguntar esse deputado do Tocantins. Você disse que isso vai diminuir a criminalidade no país. Não, eu não disse que vai diminuir. Eu não disse que vai acabar, eu disse que vai diminuir. Agora, um fato é que as coisas se evoluíram. As coisas aumentaram de tal forma que você tem que se adequar ao tempo. Até porque se você não se adequar ao tempo, você deixa até de viver. Então, esse é o ponto principal. Mas quando alguém diz que apenas 1% destes crimes estão relacionados às pessoas de 16 a 18 anos, eu digo, graças a Deus, que 99% não serão punidos. Apenas 1% irão pagar pelo que fez. A punição como será imposta para qualquer um. Então aí a gente segue uma linha aberta e dizendo, olha, eu vou fazer essa defesa e do jeito que estou dizendo aqui no meu compromisso, estarei fazendo ela lá em Brasília também. Quando a gente fala da federalização do ensino médio, a gente inverteu os papéis, né? Você faz o segundo grau hoje, o ensino médio, numa escola pública, as pessoas que são menos favorecidas. E quem faz o ensino médio na escola privada, particular, é aquele que tem dinheiro. É aquele que leva o filho para a escola todos os dias de carro. É aquele que tem 4 refeições. É aquele que anda, após terminar o seu ensino médio, de ter a oportunidade de cursar e fazer um cursinho de 1 ano. E esse cursinho te custa caro, que aquele outro não pode concorrer. Mas aí eu inverto mais os papéis ainda, quando eu termino o ensino médio andando de bicicleta, andando de carona, muitas das vezes pegando ônibus ou indo a pé, tendo que trabalhar até às 19 horas para chegar às 19h30. Muitas das vezes fazer uma cola para passar na escola, porque senão não passa. Dorme mais do que estuda. Aí chega no final do ano, ao término a conclusão do ensino médio, eu vou me cadastrar, eu digo assim, para concorrer uma vaga no ensino público, no ensino gratuito das universidades. Que condições eu tenho, Coquinho? Esse que terminou o segundo grau, o ensino médio, nessa situação que eu te falei, ou esse que estudou na escola privada, particular, com 4 refeições diárias, mais um cursinho após o término do ensino médio? Evidentemente que eu inverto os papéis. Aí quem tem dinheiro vai fazer o ensino superior na universidade pública e aquele menos favorecido, se quiser cursar uma universidade, vai fazer, evidentemente, na universidade particular. Essa inversão de valores nós temos que tirar. Eu, há mais de 10 anos, li um artigo de Cristóvão Buarque, um pensador em educação, como poucos. E ele disse a seguinte frase: no dia que os filhos dos políticos estudarem na mesma escola dos filhos dos eleitores, nós teremos o equilíbrio. E esse equilíbrio se dará na federalização do ensino médio. Tanto é que ele tem já um projeto da federalização do ensino básico. Pois bem, quando a gente fala dessa criação do Fundo Constitucional da Segurança Pública, ora, eu tenho a oportunidade, pela primeira vez, se Deus permitir, da gente chegar ao Congresso Nacional na condição de senador, a gente dizer o seguinte: olha, saúde é dever do Estado? Lá está escrito 10% da União, 12% do Estado e 15% do município. Educação é dever do Estado? Está carimbado 25% nas 3 esferas de governo. Segurança Pública é dever do Estado? E o que tem para a segurança pública? É o que sobrar. É esse caso que o nosso querido senador Ataídes acabou de citar, que é uma vergonha para nós que representamos a segurança pública passar em locais de extrema assim, eu diria desumana, assim, e de extrema pobreza, daquela que assim, que você olha a situação de trabalho e diz assim: meu Deus, esse local é tão insalubre que aqui não dá para ficar. Isso é muito grave para nós. E aí, com essa criação, e é um projeto inédito, é bom que se diga isso. Vou mexer na Constituição Federal, que seja 8%, 9%, mas isso é uma discussão nacional e que vai atender não é só o Tocantins, é o Brasil. Até porque o papel de quem se compromete aí ao Congresso Nacional é esse. Eu tenho uma frase que eu digo assim, Coquinho: quem não fez quando podia, não fará quando não puder. Isso é fato.
E aí nós também defendemos os 10% da saúde, do PIB, do Produto Interno Bruto. Ora, se a gente olha hoje, nós utilizamos em torno de 4%, né? É claro que ainda é muito pouco, mas essa defesa que a gente faz é justamente porque nós temos que oferecer. O SUS é um programa bom? É. Agora precisa ser melhor trabalhado. Ele precisa também de gestão. Agora, quando você olha esse profissional, você encontra alguém ganhando muito dinheiro fora da sua cidade, aonde você tem que prestar 4 horas de serviço, você apenas fica 30 minutos. Com uma consulta que leva de 15 a 20 minutos, muitas das vezes você faz em 1 minuto. Mas aquele profissional que faz isso é justamente para ele também poder sobreviver. A partir do momento que tu tiver uma regra clara, escrita em todos os corredores de cada hospital. Hoje eu tenho de plantão o médico, a enfermeira, fulana de tal, e ele está de serviço tantas horas aqui. Muda essas coisas. Basta a gente ter a capacidade, a gestão, mas também tem que ter a credibilidade de falar para as pessoas e as pessoas entenderem que se você chegar lá, tem essa oportunidade de fazer. Então, com relação ao passe livre, o nosso querido senador Ataídes, e candidato a governador pelo PROS, como eu, candidato a senador, a gente defende uma mesma tese, porém, com 2 pontos, com 1 ponto a mais, né? No caso, o passe livre que o governador apresenta e se compromete imediatamente até o mês de março é para os universitários e os institutos federais, ou seja, todas as profissões públicas, né? Do campo técnico profissional. Pois bem, além disso, nós precisamos estender, e aqui eu quero fazer uma referência, a todo estudante da rede pública, porque imagina você com sua família aqui, ter que deslocar também um filho, Araguaína ou Palmas. O campus aqui é importante, mas se você olhar quantos cursos nós precisamos de trazer para cá, é outra discussão que nós temos que fazer, não é assim? E aí você tem que trazer alguns cursos que realmente as pessoas terminem e continuem trabalhando onde mora, para que não precise daqui ele ter que ir para outra cidade ou se deslocar mais longe ainda para poder arrumar o teu sustento e depois ficar visitando a tua cidade natal de férias. Isso é o que a gente tem que fazer. E quando a gente fala do passe livre, eu quero te dar um exemplo. Palmas hoje, nós temos um bairro Taquaralto. Se você pegar um aluno que paga meia passagem, que vai para a Universidade Federal, a UFT, sai de Taquaralto para a UFT, e um que sai de Paraíso para a UFT, a passagem é mais cara de Taquaralto a UFT, que eu estou dentro da mesma cidade, do que andar 130 quilômetros de Paraíso a Palmas e de volta, do que andar 17 quilômetros e de volta, que dá 34 de Taquaralto a UFT. Então, aí tá errado. Mas eu tenho um prefeito na cidade que, em vez de optar por esse passe livre para os estudantes, ele optou para investir e subsidiar o transporte público daquela cidade. Aí matou. Ele está subsidiando. Quando ele isenta o ISS-QN, ele está subsidiando as empresas. E quando eu subsidio a empresa, eu poderia estar fazendo um passe livre. Então, o nosso projeto é nesse sentido. É de quebrar monopólio. E vai quebrar mesmo. E esses monopólios serão quebrados. E quando a gente, respondendo a pergunta final, com relação à diferença dos demais candidatos, eu costumo dizer que a gente não pode dizer que é melhor do que os outros e nem dizer que é pior do que os outros, né? Nós somos iguais. Agora, eu sou diferente, por exemplo, da senadora Cátia Abreu. Mas sou diferente mesmo. E sou diferente do Eduardo Gomes. Senador Aragão, por que você é diferente? Politicamente, eu sou diferente. Olha de que lado estiveram e de que lado estão. Ideologicamente, eu sou diferente. Continuei de 2012 até hoje. Graças a Deus. Eles não continuaram. E pragmaticamente, porque para uns existe a conveniência de um dia estar no poder para poder estar do outro lado galgando algum cargo, para ela ou para alguém da família. E aí, você tem alguém da sua família na política? Não. Então também sou diferente nesse sentido. Então a gente precisa e os dois têm a familiocracia, mas nós temos outros candidatos a senadores. Não é são 3, são 6 candidatos a senadores que as pessoas devem escolher. Como bem disse o nosso querido candidato a governador, senador Ataídes. Olha, a gente precisa de mostrar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor, mas sempre lembrando as pessoas, a campanha nossa não tem dinheiro público, por onde a gente tem passado. Isso nós temos dito, inclusive no carro de som. Nós andando em cima de uma caminhonete,
andando a pé, cumprimentando as pessoas, às vezes fica cansado, sobe na caminhonete, isso ao sol de meio-dia, 1h da tarde, 2h, todo mundo é doido para chegar às 5h para pegar um horário mais frio, ou agora na parte da manhã. Mas essa tem sido a nossa trajetória, porque precisamos primeiro de divulgação do nome, depois de visualização, até porque quando você pega um instituto de pesquisa cadastrado no TRE, que diz que vai fazer 2.100 entrevistas, visitar 60 municípios pelo valor de R$7 mil, você tem que saber que aí tem falcatrua. Pena é que o TRE ainda concede, mesmo depois da gente ter feito a impugnação. Isso é uma vergonha. Mas eu não tenho medo de dizer não. A chefe do Poder Regional Eleitoral hoje, ou aliás, a chefe da Corte Eleitoral, o marido é secretário de Estado. Então aí vocês analisam e vejam em que ponto que nós chegamos na nossa política do Estado de Tocantins. Mas eu agradeço aqui a oportunidade e essa pesquisa danosa e maldosa, a gente sofre. Um instituto que no sábado à noite diz que você tem 11 pontos atrás do outro e no outro dia, em menos de 24 horas, você ganha com menos de 1%, isso não podemos mais aceitar. O outro, recente de 2012, do qual fui eleito vice-prefeito de Palmas, quando no sábado à noite disseram que o candidato que ficou em segundo tinha quase 9 pontos na nossa frente. Quando abriu as urnas, nós ganhamos com mais de 10. Quer dizer, você não pode permitir mais esse tipo. Isso tem que ser tão somente pesquisa interna e é também uma bandeira do Sargento Aragão, se Deus permitir, para chegando no Senado Federal, a reforma política. E aí eu defendo a eleição majoritária para todos os cargos. É o voto distritão. Eu tenho 24 vagas para deputado, os 24 mais votados estão eleitos. Isso é discussão que a gente vai fazer ainda, mas eu já estou dizendo a minha opinião e do que a gente pensa. E também ainda dentro da reforma política, a gente também não pode deixar de dizer que é contra a reeleição. Sou. E defendo o mandato de 5 anos. Evidentemente que o pensamento do PROS, a gente segue na direção do partido. Tá certo. Esse que vocês ouviram é o Sargento Aragão, atual deputado estadual aqui pelo Tocantins e está galgando uma vaga no Senado Federal. Eu quero deixar o microfone aberto para que o Sargento Aragão dê suas últimas palavras aqui nessa entrevista de hoje, que eu espero que ele volte como senador daqui a alguns dias. Eu agradeço, né? E obrigado aí pela profetização, né? A gente tem muita fé em Deus e somos tementes a Deus, graças a Deus. Mas assim, Coquinho, a gente agradece a oportunidade, agradecendo todas as pessoas, né, que estão nos ouvindo, mas que, como disse o nosso candidato a governador, senador Ataídes Oliveira, não perca a esperança, né? A esperança para nós ela é fundamental. Como eu disse, na nossa campanha não tem dinheiro público, né? Nós temos, a minha, por exemplo, tem dinheiro de doação. E a do governador Ataídes, o dinheiro é dele mesmo. Se vocês buscarem as fontes de onde estão sendo doadas, vocês vão ver. E o tocantinense, as pessoas de bem, têm que começar a divulgar isso. Olha, fulano de tal recebeu tanto na conta, porque isso é público. E você pode dar publicidade a isso aqui. Pode dar publicidade. Dia 2 de setembro é a segunda prestação de conta. Vem cá. Quem está gastando rio de dinheiro vai chegar dia 2 de setembro, com 2 meses de campanha, para dizer que gastou R$1 milhão, do jeito que estão fazendo? Então estão se equiparando à pesquisa que eu me referi anteriormente. Portanto, eu deixo aqui um abraço a todos e pedindo uma oportunidade, que vocês façam análise. Olhe o passado de cada um. Olhe o passado. E muitas das vezes a gente fica perguntando, eu tenho uma opção A ou opção B? Hoje nós temos opção A, B, C, D, E e F. São 6 candidatos. Então, olha o passado de cada candidato desse e analisa pela sua consciência. Porque muitas das vezes a gente diz assim, todos têm direitos iguais. Será que tem? Alguém chamava de utopia, muita gente se dizia utópico. Imagina você defendendo direitos iguais e a China, por exemplo, todo mundo tem que ter um carro. Ninguém andava, né? Porque não tinha nem espaço para andar. Mas assim, vamos pensar com fé e não acreditar naquilo que estão dizendo das pesquisas mentirosas, mas acreditar na pesquisa do povo. Chega no seu setor e pergunta ao seu vizinho, pergunta ao seu amigo, vem na rádio, pergunta ao seu colega, vai no quartel, vai aonde for. Vem cá, você vota em quem? Pergunta, faça a sua pesquisa. Eu acho que essa pesquisa é a verdadeira, é a pesquisa do povo. E a mais verdadeira será a do dia 5. Porém, acreditamos em todas, não desconsideramos nenhuma.
apenas impugnamos aquela que eu disse que acho que está errada pela forma. Visitar 60 municípios com 7 mil reais. Acredito que não dá. Mas peço ao povo do Tocantins, ao povo desta região, que se puder analisar todos os candidatos, analise pelo perfil, pela sua história. Uma tem 16 anos no Congresso Nacional, o outro tem 12 na Câmara dos Deputados. E o Sargento Aragão tem 10 na Assembleia Legislativa. Olha quem foi que fez pelo seu estado e analise. E aí o melhor você escolhe. Muito obrigado. Tá aí o nosso deputado estadual, Sargento Aragão, finalizou aqui a sua entrevista. Eu reservei um tempinho aqui no final para a Cíntia Alves Caetano Ribeiro, ou simplesmente Cíntia Ribeiro, que eu gostaria de saber da senhora, que herdou o sobrenome de uma pessoa muito querida, não só aqui em Tocantinópolis, mas também em todo o estado do Tocantins, e a senhora arregaçou as mangas para continuar o legado do ex-senador, e eu gostaria de saber por que a senhora apoia o Ataídes e não os habituais políticos que viviam arrodeando o senador João Ribeiro. Bom dia, Coquim. Quero te dizer que realmente é uma satisfação muito grande poder estar de volta a Tocantinópolis. Essa cidade que é muito querida e muito especial para todos nós, né? Em específico para o senador João Ribeiro, que teve aqui grandes amigos, fez aqui grandes amigos, né? E também deixou aqui a realização de grandes obras, uma parceria que ele fez nos últimos 20 anos com todos os prefeitos que passaram, com o nosso ex-prefeito Antenor Queiroz, com o nosso ex-prefeito Bonifácio, né? José Bonifácio, meu compadre, por quem o João tinha um carinho muito grande. Quero te dizer que é realmente uma missão muito grande, né? Carregar o legado do senador João Ribeiro é realmente uma responsabilidade muito grande. Ele que tinha uma característica muito importante, que eu digo, e vejo essa característica também no nosso governador Ataídes, que é da municipalidade, a gente realmente atender e abraçar os nossos candidatos, os nossos prefeitos, né? E fazer uma grande parceria. Agora, o porquê de estar aqui? O porquê de estar aqui é justamente como você disse, com muita propriedade. Eu acompanhei o João durante esses 14 anos. Acompanhei os últimos governos que passaram pelo Tocantins, né? E nós sabemos que elegemos o ex-governador Marcelo Miranda da mesma forma que ajudamos a eleger o ex-governador Siqueira Campos. E eu posso te dizer que, com relação ao governador Marcelo Miranda, ele teve a oportunidade de fazer, Coquim, e nada fez pelo estado do Tocantins. Hoje, como o nosso governador Ataídes colocou com muita propriedade, ele foi uma pessoa que teve a oportunidade de fazer e saiu de um processo vitimado, saiu na posição de vítima. Enquanto de vítima, governador, ele nada teve, né? A gente sabe que ele saiu na condição de caçado e caçado por corrupção. Aí eu vejo as pessoas, às vezes, com memória muito curta, dizendo, volta, Marcelo. Eu não quero a volta de um governo que teve a propriedade de fazer, teve a chance de fazer e nada fez pelo nosso governo do estado. Eu não quero que venham, que volte todas aquelas coisas, todas aquelas atrocidades que aconteceram no passado muito recente. Da mesma forma que o governador que está aí não tem o meu voto, não teve o meu voto e não teve o voto da sociedade e de toda a população tocantinense para nos representar. O governador que está aí foi eleito, e aí me envergonha, viu, o meu deputado Aragão, e ao mesmo tempo me orgulha saber que você é um legítimo representante na Assembleia Legislativa. Mas me envergonha saber que a Assembleia Legislativa se rendeu a esse capricho de uma nova eleição indireta, colocando esse senhor que está aí, que nada mais é do que a continuidade do governo Siqueira Campos. Siqueira Campos, que foi eleito para vir para fazer o maior e melhor governo da história do Tocantins, e nada fez da mesma forma. Deixou o povo aí todo refém de uma situação que nós vivemos, uma situação de miséria. O Estado hoje, como o governador Ataídes tem colocado com muita propriedade, é um governo que está quebrado, e aí eu digo que essa parceria nossa é uma parceria muito corajosa, porque o senhor vem para assumir um verdadeiro desmantelo, né? Em todos os segmentos, quer seja na saúde, na segurança pública, na educação. O nosso Estado realmente passa por um momento de instabilidade financeira, econômica, política, e nós já estamos quase chegando, Coquim, a um estado de instabilidade constitucional, aonde um governador eleito de forma indireta, que não me representa e não representa nenhum dos eleitores do Tocantins, mas representa uma assembleia que colocou preço, né? E aí me perdoe até, porque aqui eu estou dizendo não como candidata a vice-governadora. Estou dizendo aqui um desabafo natural, realmente como cidadã tocantinense, como eleitora tocantinense, que se encontra realmente revoltada com tudo que a gente vê aí. Então, Coquinho, eu posso te responder de uma forma muito simples.
E é claro, todos sabem que o senador João Ribeiro, antes mesmo de falecer, há 2 anos atrás, deixou muito claro que rompia com todo esse governo, com toda essa oligarquia que foi criado. Então, em memória, em respeito a um grande homem que foi o senador João Ribeiro, né, conhecedor, e isso eu acho que é de conhecimento público notório de todo o Tocantins, eu não poderia estar do outro lado. Eu estou aonde João Ribeiro estaria, na verdadeira oposição ao governo desse estado. Então fica aqui, Coquinho, meu abraço, né? Um pouquinho aí de indignação. É um misto de saudosismo que eu tenho ao chegar aqui nessa terra, mas com muita indignação também, ao visitar o Bico do Papagaio e constatar aqui o que a gente também constata ao sul do estado, ao sudeste, aos 4 cantos do Tocantins, que o nosso povo está refém de um governo falho que não olha para as verdadeiras necessidades da população. E isso me dói muito. Eu estou aqui hoje porque quero ajudar o nosso governador Ataídes, o nosso senador Aragão, e muito me orgulho de compor essa chapa, porque ela é composta por homens e mulheres de muito valor, honestos e competentes, e quero ajudá-los a cuidar do nosso povo, um povo que está desamparado, triste, e eu digo aqui, deixo a mensagem de esperança, que o Tocantins realmente tem jeito, e na mão de pessoas comprometidas em fazer o bem, o Tocantins irá render ainda muitos bons frutos. Obrigada, Coquinho. Essas foram as palavras da Cíntia Ribeiro, que está encerrando aqui a nossa entrevista com o candidato a governador Ataídes de Oliveira, também o candidato a senador, o Sargento Aragão. Estão aqui no nosso estúdio, eu agradeço a presença de todos eles, também a comitiva, o ex-prefeito Antenor Queiroz está aqui, o Márcio Cleito, Francisco de Assis, muitas lideranças aqui de Tocantinópolis estão apoiando essa coligação Reage Tocantins, que está com intenção de conseguir uma vaga lá no Palácio Araguaia e fazer uma verdadeira mudança aqui no estado do Tocantins. E hoje já comemos mais da metade do tempo do Luiz de Lima, já estamos no horário dele. Eu tenho que encerrar o programa, infelizmente, e felizmente pela presença deles aqui, que falaram as propostas, porque na verdade não dá para ir em casa, né, senador? Fica muito difícil, mas mesmo assim eu agradeço, peço desculpa aos nossos ouvintes, amanhã a gente vai voltar com todos os assuntos que eu tinha preparado para hoje. Amanhã também o Kleber Borges vai estar aqui para falar com a gente ao vivo. Ele vai conversar comigo aqui sobre política, sobre muitos assuntos pertinentes aqui do nosso município. Eu quero lembrar a todos que hoje é a 8ª noite do festejo lá do povoado Folha Grossa, o festejo de São Raimundo Nonato, e o tema da noite é São Raimundo e a vocação. E os noitários são todos os aposentados e aposentadas da comunidade lá do Folha Grossa. Vale lembrar ainda que neste sábado acontecerá uma festa com o seresteiro Osternio ao vivo, lá no Salão do Satilo, que eu só não vou participar porque eu tenho um compromisso lá na cidade de Filadélfia, mas senão eu estaria lá pulando só num pé só. Sargento Aragão tivesse aqui, eu sei que ele ia também, mas o senador Ataídes e a Cíntia Ribeiro. Então, gente, eu quero mandar um alô especial para todos os ouvintes lá do supermercado Mari Silva. O pessoal lá da padaria já entrou em contato aqui comigo, disse que não perde um programa, A Hora é Agora, e também lá do açougue. Os meninos lá do açougue, também lá do supermercado Netão, já me confidenciaram que nem que seja com o fone de ouvido do celular, eles estão ouvindo o nosso programa A Hora é Agora. E temos as reclamações de hoje, vão ficar todas para amanhã, mas com certeza eu não vou mais ficar cozinhando o galo, igual eu venho vindo para trás aqui. O povo tava me parando na rua já falando assim, sargento, se tu tá fazendo igual aqueles caras da Record, fica enrolando e não bota o assunto no programa, bota para outro dia. Mas hoje foi por uma boa causa, porque a gente tinha que ouvir as propostas aqui do senador Ataídes de Oliveira, que é candidato a governador. No dia que o Marcelo Miranda esteve aqui, a gente convidou ele, infelizmente ele se atrasou, não deu de fazer a entrevista, e vai ficar em aberto para quando o Sandoval vier. Eu com certeza vou fazer o convite, se ele achar necessário ele vir aqui falar com a gente tem algumas perguntinhas para ele muito boas, inclusive sobre esses 120 dias de governo dele, que ele disse que já fez mais do que o Siqueira nos 4 anos. Assim eu encerro o nosso programa de hoje, desejando voltar amanhã, se Deus nos permitir, e todos os dias ele está permitindo que a gente volte, porque o programa tá bom demais. Um abraço, fique com Deus, até amanhã, se Deus nos permitir.